Semana positiva para o setor de proteína animal. A China anunciou o fim das medidas antidumping sobre a carne de frango brasileira e a União Europeia também reforçou o comércio com o Brasil por meio do certificado digital que deverá facilitar as exportações de carne de aves para o mercado europeu. Quem está com a gente agora é quem mesmo, meninos? É o Fernando Iglesias, da Safras e Mercado. Iglesias, boa semana para a proteína animal. Esqueci de acrescentar que também me parece que foi Singapura, se não me engano, que abriu para extrato de carne. Aí eu até perguntei ontem para o Alcides da Scott, é carne moída? Ele falou, não, é aquele caldinho de carne, né? Até isso nós estamos exportando do boi, não se desperdiça nada. Então, notícias boas para a proteína de aves e também para a proteína de boi, né? Então, faz uma análise aí, você também concorda que uma boa semana para o nosso setor da proteína animal? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AgroMais. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Sim, são boas notícias para o setor carnes brasileiro. E como você bem falou, o Brasil não exporta, não fica restrito só à exportação da carne, da proteína. O Brasil também é um grande exportador aí de farinhas de origem animal, de gorduras de origem animal. O Brasil exporta muito sebo bovino, exporta óleo de vísceras, graxa suína. Não fica restrito apenas à carne. O Brasil consegue vender couro, o Brasil é um grande exportador de couro. O Brasil exporta todos os derivados do abate de bovinos. Hoje, realmente, essa é uma realidade. A indústria da reciclagem animal impede, né, que haja desperdício, tudo realmente é aproveitado. Se não para alimentação humana, entra em outros segmentos industriais, indústria de higiene e limpeza, indústria farmacêutica, tem uma série de produtos que são fabricados com esses derivados do abate. Tá? E realmente, as notícias em relação à carne de frango foram muito positivas ao longo dessa semana. Primeiro, com essa notícia da Europa, uma desburocratização, né, um processo que levava antes 9 dias para o Brasil conseguir exportar carne de frango com destino ao mercado europeu. Agora, com o certificado digital, isso vai levar apenas alguns minutos para acontecer, né, para conseguir a documentação necessária para exportar. Então, realmente uma ótima notícia. O Brasil, a Europa já é um dos grandes importadores de carne de frango do Brasil. Países Baixos compra volumes importantes de carne de frango brasileira. E em relação à China, a China é o grande comprador de carne de frango do Brasil. E a remoção dessa tarifa antidumping é uma excelente notícia. O Brasil vai conseguir realmente colocar volumes ainda maiores dentro da China nos próximos meses. Resta saber aí qual que é a dimensão, qual que vai ser o tamanho dessa demanda europeia e o tamanho da demanda chinesa, se realmente o Brasil vai conseguir avançar substancialmente em termos de volume. Em termos de volume, você deixou bem claro e nós temos acompanhado aqui. Agora, em termos de cotação e de faturamento, é o nosso gargalo e o nosso desafio, não é não, Iglesias? Sim, continuamos com preços deprimidos pelas proteínas de origem animal aqui do Brasil. Carne de frango, carne bovina e carne suína seguem com preços aí mais baixos do que nós víamos ali em 2022, também mais baixos no comparativo ao início de 2023. Tá? E isso muito tem a ver com a situação econômica na China, muito tem a ver com a situação da suinocultura chinesa, que permanece em crise, permanece apresentando dificuldades, segue apresentando excesso de oferta. Então, enquanto não resolver essas questões chinesas da suinocultura, as questões que envolvem ali a economia chinesa, é difícil nós vislumbrarmos a possibilidade de altas mais consistentes das proteínas de origem animal no mercado internacional. Então, as nossas receitas elas vão continuar ali um pouquinho deprimidas. Em termos de volume, o Brasil não vai ter problema, vai vender grandes volumes de carne esse ano. Possivelmente teremos recorde de exportação de carne bovina, de carne suína e um número de exportação de carne de frango muito parecido, similar àquilo que nós vimos no ano passado, que já foi um número espetacular, né? Mais de 5 milhões de toneladas. Então, tudo isso coloca o Brasil numa posição muito privilegiada no mercado internacional. O Brasil é um grande destaque e agora, realmente, precisamos agregar valor ao produto brasileiro, aumentar a nossa receita, melhorar as margens do setor carnes do Brasil com as exportações. Fernando, quais são as pressões internas? A gente está falando de fora, a gente tem compras, tem mercados novos, ampliação das compras, a questão do faturamento e das cotações, a gente já já elencou. Agora, em termos de custo de produção, o que pode pressionar? A gente tem questão de insumos,
que me parece que não vai ser o grande problema, à medida que preços de milho e soja estão também, como você falou, deprimido, está em queda. Mas tem outros elementos a serem considerados, como impostos, tem a questão também de energia elétrica, muito disso depende de gasto com energia. O que mais pesa na produção da proteína animal, especialmente frango, aqui no Brasil? Bom, o grande custo é a nutrição animal. Esse é o grande custo da avicultura de corte, da suinocultura. Então, para quem é produtor de carne de frango, produtor de carne suína, uma das melhores maneiras de conseguir receita, de conseguir melhorar suas margens, na verdade, é basicamente você trabalhando com proatividade no mercado de grãos, fazendo aquisições nos momentos certos para pegar os preços na baixa, conseguir aí formar os estoques, conseguir atender suas necessidades de consumo mensal. Então, esse tipo de estratégia, a adoção de estratégias coerentes para a aquisição de insumos é muito importante, da mesma maneira que também é possível usar ferramentas de proteção para se esquivar da volatilidade do preço, em especial no mercado de grãos. Então, existem essas estratégias, elas estão presentes. E a suinocultura e a avicultura também precisam de muita atenção em relação ao nível de produção de carne. Precisa produzir, manter uma oferta ajustada à realidade de consumo que nós temos hoje, para evitar quadros de excesso de oferta no nosso mercado interno, que vão fazer com que os preços caiam e vão achatar as margens da atividade. Tá? Então, mais do que você, basicamente, acertar ali no tempo da compra dos insumos, ter uma boa demanda internacional, isso é fundamental, sem dúvida alguma, mas você precisa também ajustar a sua produção, manter ela regulada, manter ela ajustada para o setor esquivar de quadros nocivos de excesso de oferta, que foi exatamente o que nós vimos em junho e julho de 2023, quando o excesso de produção de carne de frango fez com que todos os preços do setor carnes caíssem de uma maneira bastante contundente. E também manter sob controle as medidas sanitárias para esse setor que também é muito sensível às doenças. E a gente tem feito o dever de casa, mas de volta às migrações das aves, não é mesmo? Exatamente. Esse é um ponto que a gente bate nessa tecla toda semana, falando sobre a migração das aves, sobre os problemas que as aves migratórias podem trazer em torno da influenza aviária. E manter esse protocolo de segurança que o Brasil está adotando é bastante necessário e faz uma diferença imensa quando nós olhamos aqui para o setor carnes brasileiro e vai permitir, de fato, que o Brasil aí siga livre de influenza aviária no seu plantel comercial e vai garantir uma posição muito privilegiada, de muito destaque no contexto internacional. Então, manter as medidas que hoje, que vão dando conta do recado do ano passado para cá, isso é fundamental para que, de fato, o Brasil não tenha problemas mais graves quando se trata de influenza aviária. Então, manter essa assertividade da nossa fiscalização, isso aí vai ser um ponto muito importante aqui para o mercado brasileiro em 2024. Bom, para encerrar, eu gostaria que você desse mais alguma dica aí para os nossos produtores de proteína. Bom, para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, para quem trabalha com o mercado do boi gordo, tenha atenção com o segundo trimestre desse ano, é a auge da safra do boi gordo, ainda é um ano de grande volume de abates, muitos animais vão ser abatidos nesse primeiro semestre. Então, realmente, o pecuarista precisa ficar atento nas ferramentas de comercialização para manter sua rentabilidade interessante, para manter suas margens interessantes. Então, fique atento, preste atenção no comportamento do mercado, na forma que você vai entregar os animais para a indústria frigorífica. Tudo isso vai ser muito importante para você garantir uma boa rentabilidade no final desse primeiro semestre. E isso é o mais importante. Por mais que os preços da arroba do boi gordo tenham até uma tendência de queda no segundo trimestre, se forem adotadas ferramentas de proteção, você vai garantir uma boa rentabilidade, uma boa margem de lucro e vai conseguir um bom rendimento para o seu negócio. Então, com essa dica, Fernando Iglesias, nosso analista de safras e mercado, muito obrigado pela sua participação aqui, querido. Até semana que vem, então. É um prazer participar aqui toda semana. Um grande abraço a toda a nossa audiência. Até a semana que vem.